Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estão preparados para mais uma semana de estudos e de novas descobertas? Então vamos lá. Seguindo nosso combinadinho de sempre, prepara aquele cantinho todo especial. Pegue todo o seu material e me acompanhe aqui. Na aula de hoje, iremos falar sobre a cidade e as questões sociais. Questões sociais são questões que afetam parte ou a grande maioria de uma população, como, por exemplo, falta de moradia, falta de saneamento básico, falta de saúde, de serviços prestados com relação à saúde, falta de escolas. Esses são problemas, são tratados como questões sociais que acabam afetando uma população. E aí nós iremos falar sobre essas questões sociais nas cidades, principalmente nas cidades grandes. Com o grande crescimento das cidades nos últimos anos, as pessoas saindo do campo para viver na zona urbana, ou seja, nas cidades, elas começaram a crescer de forma acelerada e a infraestrutura que garantia os direitos, que garantia uma boa qualidade de vida às pessoas, acabou não acontecendo nesse mesmo ritmo de crescimento da população das cidades. E isso afeta de forma direta essa população, porque as pessoas acabam tendo consequências desagradáveis por conta de uma má infraestrutura. Então, nós vamos ver na aula de hoje essa questão relacionada às cidades, o crescimento acelerado das cidades e quais são os problemas que isso trouxe para a população. Vamos acompanhar comigo, tanto aqui na tela como no livro. Então, vocês prestem bastante atenção, porque em alguns momentos eu vou pedir que vocês realizem a leitura junto comigo. Eu trouxe aqui essa fotografia de uma rua, onde nós podemos observar alguns desses problemas que eu citei anteriormente. Vamos fazer uma observação dessa imagem, dessa fotografia. O que é que nós conseguimos ver aqui? Quais são os elementos presentes nessa fotografia? Nós conseguimos ver uma rua sem calçamento, sem asfalto. Conseguimos ver também construções feitas com resto de materiais encontrados no lixo, como madeira, pedaços de madeira, plásticos. Essas construções, elas são chamadas de barracos e elas podem ser encontradas em lugares, mais afastados do centro da cidade, onde as pessoas começam a construir esses locais para morar, já que não tem uma outra opção ou um outro lugar para que possa viver, Então, devido aos problemas sociais, problemas como a falta de emprego, uma falta de infraestrutura básica, traz também prejuízos, como na questão da falta de moradia, da falta de serviços de saúde, ou da ineficiência desses serviços, da falta de serviços relacionados à educação, como vaga nas escolas. Muitos problemas são gerados, Muitos problemas podem ser encontrados nas grandes cidades e esses problemas afetam diretamente a população mais vulnerável, aquela população que precisa desses serviços, que precisa, por exemplo, de um lugar para morar, já que não tem. Então, tudo isso acaba afetando essa população que vive muitas vezes, em situação de desemprego. E isso, é um problema muito grave, um problema muito sério, um problema que acaba afetando a vida dessas pessoas. Agora, abra um livro
na página 94. Nós podemos ver aqui uma fotografia de parte de um bairro de São Paulo, onde está sendo mostrado alguns problemas do que eu citei anteriormente. Problemas como falta de infraestrutura básica, né? Falta de uma rede de esgoto, moradias feitas com materiais inadequados, como papelão, resto de madeiras. E nós podemos ver também nessa fotografia um córrego poluído, né? Passando bem aqui. Olha aqui. Ao fundo dessa imagem, nós podemos ver prédios, construções mais bonitas, né? Mais bem feitas. Isso aí nós podemos ver um contraste nas cidades, uma diferença nessa cidade, onde nós podemos ver um lado onde existe toda uma infraestrutura básica, enquanto de um outro lado existe uma ineficiência, uma falta dessa infraestrutura. Eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura junto comigo, nesse texto aqui abaixo. Com o crescimento acelerado das cidades, nos últimos tempos, muitos problemas sociais foram surgindo. Entre eles, podemos citar falta de moradia, falta de saneamento básico, ineficiência dos serviços, principalmente de saúde, entre outros. Então, um dos principais fatores que colaboraram para esses problemas sociais enfrentados pela cidade foi o crescimento acelerado dessas cidades, onde a infraestrutura, que são os serviços prestados à população, ela não conseguiu acompanhar esse ritmo de crescimento e acabou surgindo muitos problemas, dos quais citamos aqui. Problemas como falta de moradia, falta de saneamento básico, né? Então, esses problemas eles são ocasionados devido ao crescimento acelerado das cidades e uma falta de planejamento nesse crescimento. Nós vamos ver agora sobre cada um desses problemas que já foi citado aqui. Primeiro, sobre a falta de moradia. A falta de moradia ou construções em locais inapropriados tem se tornado cada vez mais comum, principalmente nas grandes cidades. Isso acontece porque muitas pessoas não têm recursos para comprar ou alugar uma moradia e acabam construindo casas em locais impróprios, locais que não servem para a construção. Outro fator que colabora para que isso aconteça são os altos valores dos imóveis nos centros urbanos, ou seja, nas grandes cidades. Olha aqui, nessa imagem nós podemos ver construções bem aqui próximo a esse morro. Construções também por aqui, olha, em cima do morro. E essas construções, elas estão em um local inapropriado. Por quê? Pode acontecer muita chuva e com essas chuvas ocasionar um encharcamento do solo e assim surgir os deslizamentos de terra. Essas construções não suportarem, né, e acabar sendo atingidas por deslizamentos de terra. Mas essas pessoas que moram nesses lugares, elas estão aí por falta de opção. Muitas estão desempregadas, muitas trabalham, mas não têm condições de comprar ou de alugar um imóvel em um outro lugar, onde exista uma boa infraestrutura. Isso acontece porque muitas vezes nas grandes cidades os valores dos imóveis são muito altos e aí acaba que ou as pessoas trabalham para se alimentar, né, ou trabalham apenas para pagar aluguel. Então, assim, esses problemas são fatores essenciais, né, são fatores que afetam, né, diretamente a questão da falta de moradia. Então, essas pessoas estão nesses lugares, elas acabam construindo nesses lugares inapropriados por falta de opção mesmo. Agora vamos falar sobre a falta de saneamento básico. A falta de serviços essenciais como rede de esgoto, água encanada, coleta de resíduos sólidos, que no caso é o lixo, e falta de limpeza pública,
são problemas recorrentes nas grandes cidades. E isso acaba prejudicando a saúde das pessoas. Nós podemos ver isso na página 95. E nessa imagem que eu trouxe aqui, onde nós podemos ver construções, né, barracos, construídos em locais próximos a córregos. Esses córregos nas grandes cidades, eles costumam estar bastante poluídos, porque eles recebem muitos dejetos, né? Eles recebem esgoto doméstico, recebem resto de resíduos das indústrias, e aí eles acabam sendo poluídos. E essas construções, olha, elas estão muito próximas desses córregos. Nesses locais também onde estão essas construções, não existe uma rede de esgoto adequada. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, não tem água encanada. Então, muitos são os problemas enfrentados pelas pessoas que vivem nesses lugares. A falta de saneamento básico, ele ocasiona problemas como esses que eu falei, né? E traz também prejuízos à saúde das pessoas que vivem ali. Como, por exemplo, um esgoto correndo a céu aberto, nesse lugar vai haver proliferação de muitos insetos, proliferação de muitos de ratos, baratas, que acabam trazendo prejuízos que acabam afetando a saúde das pessoas. A falta de água encanada também é um problema sério que acaba afetando a saúde das pessoas. Por não ter água encanada, muitas pessoas vão precisar utilizar essa água que está suja, que está contaminada, e acabam se contaminando, acaba trazendo, né, levando doenças para o seu corpo. Então, a falta de saneamento básico, ele causa problemas, principalmente de saúde, na vida das pessoas. Vamos ver aqui mais um. Falta de serviços de saúde. Olha aí, a falta de serviços de saúde, né, que é a ineficiência dos serviços de saúde, gerando longas esperas para atendimento médico ou falta de medicamentos, é também um dos principais problemas das grandes cidades. As grandes cidades, elas enfrentam esses problemas, né, com falta de médico, falta de medicamento. As pessoas precisam de um atendimento médico, acabam esperando meses em uma fila, né, acabam esperando muito tempo para ser atendidas. E isso acaba, né, gerando sérios problemas, porque muitas pessoas acabam até morrendo e quando estão aguardando um exame ou uma consulta médica. Então, devido às grandes cidades ter um número de população muito grande, acaba que os serviços prestados ali são ineficientes. São serviços, né, que são para aquela população, acaba sendo muito pequeno, né, e acaba prejudicando de forma direta a vida das pessoas que vivem aí. Agora, abra um livro na página 96. Acompanhe a leitura desse texto aí no início junto comigo. O investimento dos governos na infraestrutura urbana, como instalação de rede de água e esgoto, iluminação pública, asfaltamento de ruas e avenidas, construção de escolas e hospitais, tem sido insuficiente para acompanhar o rápido crescimento da cidade. Por conta disso, os moradores das cidades grandes convivem com muitos dos problemas em seu dia a dia. Então, apesar de haver investimentos por parte dos governantes, né, investimentos em construções de escolas, de hospitais, esses serviços, esse investimento acaba sendo insuficiente para atender toda a população. Acaba que esses investimentos não conseguem arcar com tudo aquilo que as pessoas das cidades grandes necessitam para viver de forma digna. Então, os problemas, né, ocasionados pela grande quantidade de população vivendo na cidade, né, pelo crescimento acelerado da cidade, ele, mesmo tendo o investimento do governo, acaba que não é suficiente para suprir todos esses problemas, todas essas necessidades que a população das grandes cidades enfrentam. Agora, nós iremos realizar essa atividade aí no finalzinho da página 96. Olha só, essa aqui.
relacionado ao que já estudamos até agora. É apenas uma questão que fala o seguinte: relacione os problemas das cidades mostrados no quadro com as fotos a seguir. Olha só, nós temos aqui duas fotografias onde está representando problemas sociais, os problemas que nós estudamos, né, agora durante a aula, né? Então são problemas das grandes cidades, problemas que surgiram nas grandes cidades, e nós vamos analisar com bastante atenção essas duas imagens agora. Nessa primeira imagem, nós vemos um homem dormindo na rua. Esse homem está dormindo na rua por algumas razões, seja ela falta de moradia, falta de emprego para manter essa moradia, não é isso? E nós temos aqui nessa segunda imagem, nessa segunda fotografia, uma fila de pessoas em busca de emprego. Olha aqui, Secretaria do Trabalho e da Economia Solidária. Essa é uma fila de pessoas que estão em busca de emprego. Se elas estão em busca de emprego, é porque elas estão desempregadas, não é isso? Então, elas precisam do emprego para se manter, para ter um lugar para morar, né? Aqui nós temos essas duas palavras, né? Desemprego, esses dois problemas aqui, desemprego e falta de moradia. Então, qual dessas imagens está relacionado a esses problemas aqui? Vamos lá. Na primeira imagem, que nós vemos um homem dormindo na rua, esse problema está relacionado a... Muito bem, está relacionado à falta de moradia. Nessa segunda imagem, onde nós vemos uma fila de pessoas em busca de emprego, o problema que está relacionado a essa imagem é o desemprego. Muito bem. Então, essas imagens estão relacionadas a esses problemas, né? A falta de moradia, o desemprego, são problemas, né, sociais, problemas das grandes cidades, que nós já vimos anteriormente. Esses problemas são ocasionados pelo rápido crescimento, pelo acelerado crescimento das cidades e pela falta de infraestrutura para atender toda essa população. Tá bem? Conseguiram compreender? Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Na página, abra um livro na página 98. Nós vamos falar agora sobre as questões ambientais nas grandes cidades, né? Que não, recapitulando aqui o que estudamos, não são só problemas sociais que afetam as cidades, mas as questões ambientais também, tá bom? A má conservação de espaços públicos, né? A poluição do ar, a poluição da água, tudo isso são problemas ambientais que acabam afetando as cidades, principalmente as cidades grandes. Observem aí na página 98, né? Nós vemos aqui, olha, duas imagens, onde a primeira está sendo retratada, está sendo mostrada a poluição do ar, né? Essa poluição acontece por conta da grande quantidade de indústrias que lançam os seus resíduos tóxicos para o ar. E aqui nós podemos ver, olha só, né, a poluição das águas, um córrego poluído com lixo, com bastante lixo. Então, outro problema que afeta as cidades são as questões ambientais, podendo prejudicar o ar, os rios, os solos e causar diversos problemas, principalmente de saúde. Então, não são só as questões sociais que acabam prejudicando, né, acabam prejudicando a vida das pessoas, mas as questões ambientais também. Prestem atenção que eu vou falar um pouquinho sobre algumas delas. A poluição do ar. A poluição do ar atmosférico é ocasionada pela emissão de gases e outras substâncias tóxicas na atmosfera, principalmente por indústrias e escapamentos de automóveis. Olha aqui, as fumaças das indústrias e as fumaças dos automóveis. Tudo isso aqui
gera poluição no ar atmosférico. A atmosfera o ar vai ficar poluído com substâncias tóxicas, substâncias prejudiciais à saúde das pessoas, né? Então, esses problemas aí são ocasionados tanto pelas indústrias, como pelos transportes, pelos carros, pelos automóveis, né? Que hoje nas grandes cidades, eles estão em maior quantidade. Então, tudo isso ocasiona poluição do ar. Vamos ver aqui mais um pouquinho à frente. Vamos falar agora sobre a poluição dos rios. Muitos rios que atravessam as cidades são poluídos ao receberem resíduos em suas águas, como o esgoto doméstico e os restos de indústrias sem tratamento. A falta de tratamento adequado para essa água que é utilizada tanto nas casas como nas indústrias, eles acabam poluindo, trazendo grandes prejuízos para os rios e córregos de determinada região. Rios e córregos de lugares, né, acabam afetando não só as cidades, mas essas águas acabam levando os dejetos, acabam levando a sujeira, a poluição para outros lugares. Mas as cidades, né, elas acabam sofrendo bastante com essa poluição dos rios, que são ocasionados pelas atividades econômicas, como as indústrias, né, e as atividades domésticas, que são os esgotos domésticos das casas. Olha aqui outro problema, a poluição do solo. O solo, né, o solo poluído, ele acaba trazendo diversos outros problemas que podem afetar a vida da população de uma determinada cidade, de um determinado lugar. Os resíduos sólidos jogados em ruas, calçadas e terrenos vazios acumulam-se e poluem o ambiente. Isso pode provocar diversos problemas, como a proliferação de insetos e o entupimento de bueiros, causando então enchentes. Olha aqui, esses resíduos, quando são jogados em lugares inapropriados, de forma inadequada, eles acabam poluindo os rios, poluindo os córregos, acabam indo também, né, acabam entupindo bueiros por onde as águas das chuvas escorrem nas cidades grandes, acabam entupindo esses bueiros, impedindo que essa água corra, né, e acaba que quando chove bastante, acontece muitas enchentes. Vocês já viram na televisão cenas de enchentes em alguns lugares, né? Isso acontece muito nas cidades grandes, onde a população ela não é consciente e acaba jogando lixo de maneira inadequada nos lugares inapropriados. E, como nós vimos aqui durante toda a aula, né, as questões sociais e as questões ambientais nas cidades acabam afetando diversos espaços, como as ruas, os rios, né, o ar, e acabam afetando também os espaços públicos, que são aqueles espaços utilizados pelas pessoas para desenvolver diversas atividades, como prática de esportes, como passeios, piqueniques. Esses espaços públicos, nós podemos citar as praças, né? Eles são utilizados para diversas funções, né? Para ser desenvolvidas várias atividades. E as questões, né, sociais, como a falta de manutenção, as questões ambientais, como a poluição desses lugares, né? As pessoas jogam lixo, acabam afetando esses espaços e acabam prejudicando assim o bem-estar da população. Então, existe aí, né? Aí vocês podem ver aqui na página 99, realizando essa leitura aqui, eu sugiro que vocês realizem essa leitura, né? Que quem presta esses serviços de reparo a esses espaços são os órgãos públicos, né? Principalmente, no caso, né, o governo municipal, o governo da cidade. Porém, quando esses serviços ele é ofertado de maneira inadequada, muitas pessoas, né, se juntam, as pessoas que vivem ali naquela comunidade, se juntam de forma voluntária
para tentar, né, minimizar os efeitos, para tentar limpar, para tentar organizar aqueles locais ali, que é um local público, um local para todos, onde pode atender toda a população. Então, o cuidado com os espaços públicos deve ser um dever de todos. Nós devemos cuidar, nós devemos zelar, né? Não devemos jogar lixo em qualquer lugar, né? Mas quando acontece do espaço já estar totalmente destruído, né? Existem pessoas que se unem como voluntários para tentar mudar essa situação. Então, por hoje, né? Nossa aula fica por aqui. Nós hoje falamos um pouquinho sobre as questões sociais na cidade, a falta de moradia, a falta de emprego, a falta de serviços básicos como saúde, educação. Falamos também sobre as questões ambientais que afetam as cidades, né? Todas essas questões são ocasionadas pelo crescimento acelerado das cidades, pelo crescimento de forma desordenada das cidades, né? E os prejuízos vão ficando aí por um longo tempo. Apesar de existir alguns investimentos para tentar reverter, esses investimentos não são suficientes para isso, né? Então, nós finalizamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem voltar um pouquinho esse vídeo, assistir mais uma vez, ou sanar, né, tirar as dúvidas com o seu professor, aí o professor que está te atendendo, que está te acompanhando nessas aulas remotas. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!